Então, vamos lá, penúltima parte da aula, nossa sétima parte, vou falar sobre a Bacia Hidrográfica do Paraná. Considerando a Bacia Hidrográfica do Paraná, por que será que ela acaba tendo tanta evidência quando comparado com a do Amazonas ou ainda do São Francisco? É por conta que ela está localizada na maior concentração populacional, urbana, industrial, econômica do nosso país. Então, quando a gente começa a analisar a localização da Bacia Hidrográfica assim chamada do Paraná, é impressionante o quanto isso acaba tendo diversos pontos a serem considerados, principalmente em relação a esse grande poder de ser o centro econômico, com destaque para o estado de São Paulo, ou ainda quando a gente começa a pensar o que na concentração populacional. Claro que, além dessa questão desenvolvimentista, a gente começa a pensar do lado negativo, porque se tem essa concentração maior, a gente vai pensar o que nos impactos sociais e ambientais maiores também dentro dessa bacia hidrográfica. Vamos lá. Bem, o primeiro ponto a ser considerado diz respeito ao quê? A localização. Então, considerando aí a bacia hidrográfica do Paraná, ela envolve o estado de São Paulo, o estado do Paraná, Mato Grosso do Sul, também o estado de Goiás, até uma parte do Distrito Federal, bem como Minas Gerais, igualmente estamos visualizando. E se for parar para analisar, até uma pequena parte do estado de Santa Catarina, ao norte do estado de Santa Catarina. Enfim, então é esse domínio que ela acaba envolvendo. Temos o que? Diversos afluentes, como o Tietê, o Paranapanema, o Rio Grande, o Paranaíba, são os maiores afluentes quando a gente analisa a bacia hidrográfica do Paraná, e o rio principal é chamado de Paraná, recebe o mesmo nome. Então vamos lá. Aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros quadrados, sendo 900 mil quilômetros em território nacional. Opa, quer dizer então, Saulo, que uma parte dessa bacia hidrográfica não está localizada em território nacional? Não, até porque olha só o próprio desenho. Ah, é, Saulo, dá a entender então que uma parte está aqui localizada na Argentina? Exatamente, mas a maior parte, conforme a gente está vendo, está localizada onde? Está localizado no nosso território. Concentra cerca de 1/3 da população nacional. Olha só, pessoal, 1/3 da população nacional. Foi por isso que eu comentei com vocês. Quando a gente fala da bacia hidrográfica do Paraná, ela vai ter o que? Essa grande importância de fazer considerações em relação a ela, justamente por conta dessa concentração populacional. E pensa na concentração populacional, você já pensa nas consequências. Na urbanização, na industrialização, no transporte, na agropecuária, que acaba poluindo bastante, enfim. Então, a gente acaba levando em conta também esses outros fatores que geram esses impactos sociais, bem como os impactos ambientais negativos. Depois, impactos ambientais negativos, conforme eu já havia adiantado. O Paraná é formado pela junção do Grande e Paranaíba. Quando existe essa junção, pessoal, isso é conhecido como confluência. Então, olha só, justamente aonde eu vou circular é a chamada confluência. Esse ponto aqui que eu acabei de circular para vocês, exatamente nesse ponto, é chamado de confluência, porque é justamente o encontro entre o Rio Grande e o Rio Paranaíba, que na verdade são afluentes. Então, o encontro deles vai gerar o Rio Paraná. Lembrando que o rio principal depende do quê? Do volume de água. Aquele que possui maior volume de água vai ser considerado o principal. Depois, rios e afluentes encaixoeirados. O que significa isso? Significa que são de planalto, topografia mais elevada, mais inclinada, velocidade da correnteza maior. 176 usinas hidrelétricas. 176 usinas hidrelétricas. E entre as usinas hidrelétricas, a que vale a pena destacar é qual? É a usina hidrelétrica de Itaipu, que está localizada em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. Na realidade, ela envolve uma área de tríplice fronteira, que está entre Brasil, Paraguai e Argentina. Durante anos, décadas, na realidade, a usina hidrelétrica de Itaipu, ela foi considerada a maior do mundo. A maior do mundo, Sol? Sim, a maior do mundo. Hoje, ela perdeu essa posição de maior do mundo, até porque a maior do mundo está localizada na China, a chamada usina hidrelétrica de Três Gargantas, que está localizada no rio Anho, o chamado Rio Amarelo. Tanto é que diversos engenheiros brasileiros que são especializados nessas construções de hidrelétricas faraônicas foram para a China para contribuir com o seu conhecimento para poder fazer a implantação de Três Gargantas.
Mas quando a gente começa a analisar a produção, muitas vezes a hidrelétrica de Itaipu consegue produzir mais energia do que a própria usina hidrelétrica de Três Gargantas. Nossa, isso acontece, isso acontece. Claro que tudo depende do volume de chuva, depende da demanda, enfim, são vários pontos a serem considerados. Mas pode acontecer de realmente ela acabar produzindo mais energia. Lembrando que a usina hidrelétrica de Itaipu ela é considerada binacional. Por quê? Porque diz respeito ao Brasil, mas diz respeito ao Paraguai também. A grande diferença é que o Paraguai não usa toda a energia que é produzida por Itaipu, pelo menos a parte dela. Aí o que o Paraguai faz? O Paraguai revende. É produzida uma quantidade, não é utilizada pelo Paraguai, que o Paraguai falou assim, bom, isso aqui está sobrando energia, vou vender de volta para você, Brasil. Isso aqui eu quero, então tudo certo. Então acaba fazendo o quê? Nesse sentido. É dito que a usina hidrelétrica de Itaipu, ela acaba tendo uma estratégia militar bastante interessante devido à sua localização. Na verdade, era para ela estar construída em um ponto onde poderia produzir mais energia ainda. Só que, considerando que ela foi implantada na época dos militares no nosso país, dos governantes militares, o que eles pensaram? Bom, vamos deixar ela localizada num ponto que, se de repente começar a existir algum conflito com a Argentina, que era e ainda é, na realidade, o maior rival do Brasil, pensando na América do Sul, pensando numa disputa hegemônica. Em relação à economia, não tem comparação, de longe o Brasil tem uma economia mais desenvolvida, mas pensando em relação à influência, tem um certo equilíbrio. O Brasil ainda é mais influente, mas no passado tinha um certo equilíbrio em relação a essa influência. E no passado também em relação à economia, até que tinha uma certa equiparação. Então, o que eles pensaram? Bom, vamos instalar ali num ponto, porque se de repente tiver algum conflito com a Argentina, a gente pode abrir as comportas, que são o quê? Os portões de reservatório de água, fazer com que comecem a receber uma quantidade gigantesca a partir dos reservatórios localizados nas hidrelétricas de Itaipu. Nossa, foi pensado nisso? Então, bem, é dito dessa forma, mas é algo que realmente a gente não tem como ter acesso se realmente partiu de uma estratégia militar nesse sentido. Mas que ela poderia ser construída num outro ponto, que iria produzir mais energia, isso é verdade. Depois, eclusas. O que são eclusas? Eclusas, pessoal, nada mais é do que um elevador dentro de um rio ou dentro de um afluente. Um elevador, Saulo? Exatamente. O que acontece? Conforme o próprio texto está mostrando para a gente, está falando que eles são o quê? Encaixoeirados, rios de planalto. Então, se são encaixoeirados, vão existir o quê? Justamente esses desvios. Aí o que acontece? Considerando o fato de ter que passar uma embarcação por esses desvios, ela fica numa eclusa. Então, ela vai ficar numa localidade que vai começar a receber água, vai abastecer de água. Então, daí, essa embarcação ela começa a subir. E como falei para vocês, um elevador dentro do rio, dentro do afluente. Então, começa a subir, subir, subir. Aí, essa embarcação consegue atingir esse outro nível mais alto da topografia do rio, aí ela consegue passar. Então, essa técnica é bastante utilizada quando a gente analisa aí a bacia hidrográfica do Paraná. Claro que, pensando numa escala Brasil, infelizmente, essa técnica de eclusa ela é pouco explorada. O nosso país deveria ter muito mais eclusa para fazer com que a hidrovia fosse muito mais explorada. Mas quando a gente analisa o transporte, não tem jeito. De longe, é o rodoviário que acaba sendo mais explorado. Enfim, tanto é que quando a gente faz uma comparação com a China, por exemplo, é impressionante quantas eclusas a China acabou construindo justamente para poder o quê? Suprimir esse problema topográfico, esse desafio natural, vamos falar dessa forma, isso seria uma grande saída. Depois, a hidrovia Tietê-Paraná realmente é aquela que acaba sendo de grande exploração, principalmente quando a gente fala sobre o transporte de cargas. Então, essa hidrovia Tietê-Paraná, então, que faz essa ligação do afluente Tietê com o rio Paraná, tem o que uma movimentação bastante representativa. Claro que quando chega em períodos que, infelizmente, há uma certa crise hídrica, fazendo com que o volume de água não seja expressivo, infelizmente a hidrovia nem pode funcionar. Nossa, é verdade, Sal? Sim, conforme a gente analisa, por exemplo, o ano de 2013, teve uma crise hídrica muito significativa na região sudeste e sul do nosso país, sudeste principalmente, maior ainda pensando no estado de São Paulo. Então, realmente, fez com que esse volume de água fosse muito comprometido, ficando difícil passar essas embarcações. Então,
considerando que o tráfego do rio dessa hidrovia Tietê-Paraná realmente vai depender desse volume de água, porque foi o que eu comentei com vocês. Se ele acabou ficando mais raso, dependendo do tamanho da embarcação, ela não vai conseguir passar. Agora, se tem uma profundidade mais considerável, tudo bem, pode ser um navio até maior que não vai ter problema, ele vai conseguir passar. Continuando. Então, vamos ver, pessoal, como esse assunto sobre a bacia hidrográfica do Paraná, ela pode ser cobrada na prova. Colégio Naval 2019. Leia o texto a seguir. Então, vamos lá. Os limites dos estados nacionais parecem tão exatos nos mapas políticos que fica difícil duvidar que não estiveram sempre ali. Suas demarcações são estabelecidas com base em posições calculadas por coordenadas geográficas. Assim, os limites tornam-se concretos. As bacias hidrográficas têm um papel decisivo no estabelecimento de áreas fronteiriças entre os territórios. Rios e divisores de água estão entre os elementos da superfície terrestre mais utilizados no estabelecimento de limites territoriais. Sobre o entorno geográfico da bacia do Rio Paraná, com base no texto acima, analise as afirmativas abaixo. Então, vamos lá. 1. A hidrovia do Rio Paraná possui um potencial quase esgotado. Quase esgotado? Ou ela ainda pode ser explorada? Ainda pode ser explorada, Saulo. Então, ficou quase esgotado aqui, é difícil. A hidrovia ela é utilizada, mas poderia ser mais utilizada ainda. Em virtude do volume de carga transportada no comércio entre as economias brasileira, Argentina e Uruguai. Realmente, fora a número 1. 2. A experiência da hidrelétrica binacional de Itaipu, entre Brasil e Paraguai, reforça a dependência entre as duas economias que consomem igualitariamente. Não é igualitariamente, conforme eu havia adiantado para vocês. Muitas vezes o Paraguai revende a energia produzida em Itaipu para o Brasil. Então, fora. 3. O sul do Brasil apresenta a maior quantidade de cidades gêmeas com grande dinâmica fronteiriça. Cidades gêmeas? O que é isso, Saulo? Vamos lá, isso vale a pena comentar com vocês. Cidade gêmea, pessoal, é o seguinte. Imagina que eu tenho aqui uma cidade, imagina que eu tenho aqui uma outra cidade. Digamos que ela está na mesma latitude. Só que entre elas eu vou ter uma divisão territorial entre países. Por exemplo, se eu analiso aqui uma cidade que está localizada no Brasil e uma cidade que está nessa mesma localização, só que está em outro país, isso é chamado de cidade gêmea. Esse que é o conceito? Esse é o conceito. No caso, quando a gente analisa, por exemplo, Foz do Iguaçu, que eu havia comentado com vocês, que é uma cidade que está numa região de tríplice fronteira. Então, é Brasil, Paraguai e Argentina. Se a gente for parar para analisar, existe o quê? Aquela cidade comum que muitas pessoas iam antigamente, hoje nem tanto, ainda vão, mas era mais comum antigamente, iriam para lá, para o Paraguai, para fazer compras, revender os produtos aqui no Brasil. Saulo, fazer isso por conta da isenção de impostos, enfim. Muitas vezes de forma ilegal também, infelizmente, mas independente disso. Então, pensando nessa outra cidade, nós temos o quê? Essa condição de falar que é considerado o quê? Uma cidade gêmea. Depois, com grande dinâmica transfronteiriça e elevada integração econômica e cultural, exemplificada pelos fluxos comerciais entre Foz do Iguaçu e cidades do Oeste. Exatamente isso. Então, Foz do Iguaçu é a cidade gêmea da Ciudad del Oeste. Está localizada no Paraguai. Correto. 4. A porosidade das fronteiras entre Brasil, Argentina e Paraguai tem facilitado o contrabando de produtos eletrônicos, cigarros, drogas, entre outros. É verdade? Infelizmente é verdade. Quando ele fala sobre porosidade, significa que ela não é tão vigiada assim. É claro que ela é vigiada, mas deveria ser mais vigiada. Uma vez que, se acontece o contrabando fronteiriço,
significa o quê? Que está precisando ser mais vigiado. Então, por isso fala porosidade, acaba escapando esses crimes pelas fronteiras, realizando pelos rios devido à dificuldade de fiscalização. Correto? Correto também a número 4. Então, número 3, número 4, alternativa E. Conferindo, conforme eu comentei com vocês, a alternativa correta, alternativa E. Então, com isso, pessoal, nós chegamos ao final dessa nossa penúltima parte da aula. Agora, vamos dar continuidade. Vamos lá.